Vamos começar? Nosso objetivo nessa manhã é caminhar no capítulo 16 inteiro, todo o capítulo 16. Vamos orar pedindo ao Senhor o discernimento, orientação e vamos caminhando. Tem algumas instruções aos irmãos ainda. Senhor Deus, nós agradecemos aqui, Pai, pelo tempo de estudo. Abençoa o teu povo para que possamos, ó Senhor, compreender a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Que o Senhor nos instrua pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final do ano e de Apocalipse, né? Faltam alguns capítulos. Só que eu já percebi que no ritmo que eu estava indo, nós não íamos terminar Apocalipse de jeito nenhum. Porque ano que vem vamos ter uma reconfiguração das classes, até para retomar a normalidade com classes divididas e usando as salas aqui. Mas para que a gente não fique órfão, né, no finalzinho, eu vou acelerar um pouco o processo. Então, meu objetivo é expor o capítulo 16 hoje. No próximo encontro, eu pretendo expor talvez o capítulo 17 e 18 juntos. Eu vou ver como é que eu vou proceder, até por limitações realmente de tempo, né? Para eu conseguir dar conta de todo o texto, eu tenho que estudar o texto todo, então leva bastante tempo. Mas vou me programar para tentar terminar Apocalipse até o antepenúltimo domingo de dezembro. Esse é o meu objetivo. Até o antepenúltimo domingo de dezembro. Por quê? Porque o penúltimo eu não estarei aqui e o último é Natal. Então, se eu não me engano, é isso. Pelo menos é das proximidades do Natal. Tá certo? Mas vamos caminhar, então, até dezembro, se Deus se permitir. Eu acho que nós temos ainda mais umas 5 ou 6 aulas, 5 ou 6 encontros. Então, vocês verem que realmente eu terei que correr para a gente conseguir terminar esse livro de Apocalipse. Mas vamos seguindo. É claro que agora eu vou fazer uma coisa mais espaçada, mas acredito que a gente vai conseguir honrar o tema e o que está proposto. Então eu peço que você fique com o texto aberto do livro de Apocalipse 16, e vamos caminhando com ele. Tem só que deixar a tela aberta para eu poder passar aqui. Isso, obrigado. Então, vou fazer a leitura do capítulo 16, os irmãos acompanhem comigo. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão,
da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajudá-los, a juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades e nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Então, aqui nós temos os 7 flagelos, deflagrados pela vontade de Deus, deflagrados pela ordenança do Senhor, e é exatamente isso que acontece aqui nessa ordem do versículo 1. É uma ordem que surge do santuário para que as taças sejam derramadas sobre a terra. Então, nós já sabemos que se trata de uma manifestação do próprio Deus soberano, que do seu trono, do seu santuário, ordena todas essas coisas. Como eu já havia lido ano passado, essa ideia do santuário é uma alusão a Isaías 66:6. Veja aí comigo o texto, Isaías 66:6. Que diz assim: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Então observe que há uma relação entre essa voz que sai do templo, que sai do santuário, para julgar os inimigos, para julgar a terra, para enviar juízo contra aqueles que se levantam contra o seu nome. Por isso nós temos aí essas 7 taças, que o número 7 é um número importante no livro de Apocalipse, na escritura toda, mas no livro de Apocalipse, que considera essa questão como um número de perfeição, um número perfeito. E dentro dessa ideia, nós temos um juízo que é perfeito, um juízo completo, um juízo final. E por isso nós vamos observar que, de fato, esses 7 flagelos vão acontecendo até que finalmente chegue o juízo final e extermine todos os inimigos de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu estava em algum lugar com minha mãe e surgiu o número 7. E alguém teria dito assim: eita, o número 7 dá azar, cuidado. Aí eu lembro que minha mãe falou assim: que dá azar o quê? O número 7 é o número da perfeição, é de Deus, eu não sei o quê. E o misticismo, de fato, dos nossos dias, acompanha essa ideia que o 7 é um número que dá azar, é um número supersticioso para o mal. A ponto, eu não sei como é que vocês escrevem o 7, né? Talvez a maioria de vocês escreva assim, né? Com um corte. Vocês escrevem assim, com um corte no 7? Isso é misticismo. Isso foi implementado nos tempos medievais para que o número 7 fique cortado. Eu me recordo no meu professor da 5ª série, João Amorim, e ele proibiu que os alunos cortassem o 7. Ele dizia: cortar o 7 é coisa de misticismo medieval. Não tem nenhum problema com o número 7. Então, escreva aqui o número 7 sem cortar. E se cortar, eu tiro nota. Aí eu vou cortar sua nota. E de fato, então até hoje, eu não escrevo 7 cortando.
quando precisa escrever, né? Não sei se vocês ainda precisam escrever, eu não, mal escrevo hoje, pelo menos com caneta. Então, o número 7 traz essa ideia de um juízo perfeito, um juízo elaborado pelo próprio Deus, segundo a sua própria vontade, nesse plano harmônico do Senhor. É claro que todos esses flagelos, como nós vamos ver, são simbólicos. Nós já temos visto várias vezes a linguagem usada no livro do Apocalipse. É um livro de simbolismos, é um livro de metáforas, e não será diferente no capítulo 16. As metáforas estão aqui e vamos tentar interpretá-las segundo a própria Escritura, tá bom? Então vamos lá. Primeiro flagelo, versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então o primeiro anjo vai e derrama sobre a terra. O juízo que agora se observa é um juízo entre os adventos de Cristo. O que significa isso? O Senhor Jesus Cristo, tendo subido aos céus, tendo sido elevado às alturas, instituiu o Espírito Santo para estar conosco. Mas não só isso. Ali inicia-se um processo de juízo do Senhor Jesus Cristo. E ele passa a julgar a terra desde que está à direita de Deus Pai. E é por isso que nós vemos vários juízos sobre a terra, juízos temporários, juízos menores, que vão acontecendo até que finalmente culmine no juízo final. E esses flagelos, portanto, apontam para tudo aquilo que foi acontecendo durante a história. Essas úlceras malignas e dolorosas, que são claramente uma referência à praga do Egito, que tinha exatamente esse objetivo, essas úlceras malignas, e havia, de fato, da parte de Deus, essa promessa de derramar pragas sobre o povo para que houvesse arrependimento, ainda que muitos não se arrependessem. E ele também está associado ao sofrimento que a quinta trombeta surte, no capítulo 9, versículo 4 a 10, veja só. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda, como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Nós vemos uma relação entre o primeiro flagelo e a quinta trombeta diante do fato do sofrimento humano, diante da associação com a ideia do sofrimento espiritual, o sofrimento psicológico do ser humano diante do juízo de Deus. Então, às vezes nós questionamos por que as pessoas estão em tantas crises nesse mundo. Às vezes nós perguntamos por que as pessoas não conseguem encontrar paz na sua vida. E a resposta é, elas não conseguem encontrar paz porque só há um lugar para encontrar paz. E se você adota a incredulidade como o meio de vida, você não tem como encontrar paz. O que vai restar são úlceras malignas e dolorosas. O que vai restar é apenas sofrimento e dor. E nesse sentido, portanto, a punição que Deus dá
a esses homens e mulheres. É uma punição na sua pele, no seu corpo. Uma clara alusão à própria ideia da marca da besta, que é na mão direita e na testa. Como disse, tudo isso é uma metáfora. E aí está o aspecto interessante do próprio juízo. E isso você vai encontrar em toda a Escritura. Deus derramando juízo no povo em conformidade com a própria perversidade do que eles estão fazendo. Nós vamos ver, por exemplo, daqui a pouco, eles vão questionar e vão dizer, veja o que Deus está fazendo. Eles estão bebendo sangue, porque derramaram sangue dos cristãos. Então, é uma associação que o próprio Deus faz em dizer, vocês querem o mal, então vocês vão receber exatamente o que vocês estão desejando para a igreja. Exatamente o que vocês estão infringindo contra o povo de Deus, vocês vão receber também. Isso vai ser um padrão, nós vamos ver isso. O segundo flagelo. O anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. Mais uma vez, nós temos uma alusão com a praga do Egito, Êxodo capítulo 7, 17 e 21, que fala quando Moisés colocou a sua vara e o sangue ali no mar, no rio Nilo foi tomado por sangue, e era um rio extremamente importante para o povo do Egito. Na realidade, já vimos isso também no passado, só para lembrar os irmãos, todas as pragas estão em associação com o culto do povo do Egito. Deus fez com que cada uma dessas pragas apontasse para a destruição de um ídolo no Egito, até que o último ídolo fosse destruído, que era o próprio Faraó, porque ele se dizia filho dos deuses, ele se dizia um próprio Deus. Então o rio Nilo também era adorado pelo povo do Egito, e assim, dessa forma, nós temos o poder de Deus em demonstrar que ele é superior a todos os deuses do Egito. Mas agora, de forma mais abrangente, Deus está dizendo que ele é superior a todos os deuses, todos os ídolos desse mundo. E ele faz isso, portanto, colocando esse mar de sangue. Como já disse, isso é uma metáfora, é um simbolismo que aponta para a escassez de alimento. Inclusive já vimos isso na segunda trombeta, capítulo 8. Eu vou evitar ler os textos, mas vocês estão vendo aí. E qual é a ideia? É que nós vivemos do mar, ainda hoje. Ainda hoje. Apesar de termos hoje as vias aéreas para transporte de alimentos e outras coisas, vocês sabem, é só ir no Porto de Suape, que muitos e muitos alimentos são transportados pelo mar. E nós comemos muitas coisas também do próprio mar. Agora imagine um povo, como é o caso aqui das igrejas nas cidades da Ásia Menor, um povo de região litorânea. O povo de região litorânea depende ainda mais do mar. Se o mar se tornar sangue e morrer tudo que ali está, o que vai acontecer naturalmente? Eles vão morrer. Não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que viver, porque toda a estrutura deles é dependente do próprio mar, da própria água. Assim, portanto, morrendo todo ser vivo, nós temos uma escassez de alimento, um colapso do sistema econômico. Como eu disse a vocês, isso se dá em toda a história. E é como temos visto. As sociedades formadas através de suas estruturas econômicas, de seus planejamentos econômicos, elas vão e vêm e vão sendo destruídas, e vão sendo destronadas, e vão sendo refeitas, e vão sendo reconfiguradas, porque não existe sistema econômico perfeito, porque não existe nenhum tipo de estrutura comercial perfeita, porque os homens precisam depender
de Deus. E é isso que temos visto na história. De forma muito comum, é isso que acontece na nossa história. Vamos andando. Terceiro flagelo. Ele continua a falar das águas. Dessa vez o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então, mais uma vez, nós temos a relação com o paralelo lá do rio Nilo, e continua a ideia de escassez, de fome e pobreza. Alguns elementos diferentes nesse terceiro flagelo. Primeiro, o versículo 5 diz que então ouvi o anjo das águas dizendo, um anjo das águas, um anjo que tem domínio sobre as águas, um anjo que é soberano com respeito às águas. Isso aponta de fato para o poder, o domínio de Deus sobre a natureza, sobre a criação, sobre todas as coisas. Mas o que ele diz, que parece ser uma canção, parece ser algum tipo de poesia, mostra um juízo sem misericórdia, muito duro. Veja comigo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Receber de Deus o que merece. Receber de Deus o que quer e o que merece. É a pior coisa. Vimos isso no sermão, mas aqui mais uma vez enfatizado. Se Deus nos desse o que merecemos, nós estávamos fadados, completamente fadados, a sofrimento, tristeza e dor. É o que resta, porque é isso que nós merecemos. Por merecimento, só há dor e sofrimento. Só há juízo e punição. Eu lembro que o pessoal brincava muito com aquela música Restitui, né? Do Apacentar. Onde a música diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Exigindo a Deus isso, né? Eu quero de volta o que é meu. Aí eu já vi alguns memes, né? Então, assim, então toma, aí dá um inferno para a pessoa. É o que você merece. Restitui, está aqui, ó. Fica aí com isso aí. Porque é isso, meus irmãos. Esse é o problema. Se for para sermos restituídos do que é nosso, é isso que vamos merecer. Então, de fato, o que nós encontramos aqui é o juízo de Deus se mostrando de forma terrível para uma humanidade que não se arrepende. Isso vai ser explicado a partir de agora. O quarto e o quinto flagelo apontam exatamente isso. Que Deus julga o povo e o povo continua com seu coração duro. Não se arrependem. Veja comigo. Vamos aqui. Quarto flagelo. O quarto flagelo derramou a sua taça, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Ele foi dado queimar a humanidade com o fogo. As pessoas se queimaram com o intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Mais uma vez, a gente tem uma clara associação entre aquilo que aconteceu no Egito e aquilo que está acontecendo nos flagelos. Os flagelos são uma referência ao Egito. O Egito aqui, a narrativa do Êxodo é como se uma metáfora para tudo que Deus faz na sequência com relação à humanidade. Por quê? Porque foi com o faraó, foi assim, vocês lembram? O faraó foi recebendo as pragas de Deus, e a cada vez que Deus derramava suas pragas, ele dizia, não, veja só, veja bem e tal, e ele apertava ainda mais o povo, e o coração dele cada vez estava mais endurecido. Ele não se arrependia, seu coração estava duro diante do Senhor. A semelhança de Faraó, nós encontramos aqui a humanidade recebendo juízo de Deus, recebendo castigo de Deus,
mas o que eles fazem é blasfemar. O que eles fazem é desonrar o nome do Senhor. Mas não é isso que nós estamos vendo? Será que não é isso que temos visto durante a história da humanidade, em especial em nossos dias? No meio de uma pandemia terrível como essa que nós estamos vivenciando, as pessoas deveriam estar com panos de saco, com cinzas nas cabeças, clamando ao Senhor por arrependimento, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso. E eu tenho dito, eu volto a falar, irmãos, volto a falar, com temor e tremor. Não estou prometendo nada, porque, obviamente, se vocês verem alguém dizendo assim, Jesus está voltando, olha, mas não dou mais um mês, pronto, pode apedrejar que esse é falso profeta. Mas nós temos visto, de fato, um afunilamento de uma série de rebeldias contra Deus, que só se assemelha a colapsos de sociedade. Eu fiz até um post sobre isso com relação ao Império Romano. O Império Romano, por conta da sua promiscuidade, por conta da sua imoralidade e a sua incapacidade de ter um fundamento absoluto, transcendental para os critérios da vida, colapsou muito antes das invasões dos godos e visigodos. Muito antes. É um colapso, ele implodiu, é um colapso dentro para fora. E é exatamente o que está acontecendo com a nossa sociedade. Nós temos visto uma sociedade globalizada implodindo. Uma imoralidade cada vez maior, uma perversidade, a arte sendo usada para comunicar o mal. Irmãos, eu não preciso nem dizer isso, mas eu não assisto novela, né? Mas a gente fica sabendo pelos posts aí que o pessoal coloca. E a gente fica vendo cada vez mais. A última discussão é se vai ter uma relação sexual de mulher com a outra mulher, ou com homem com outro homem, e o quanto que isso vai aparecer na TV. Discussão nobre, né? Discussão profunda para a humanidade. Essa é a discussão. Eu imagino que as pessoas que estão discutindo isso nas padarias, estão discutindo isso nos bares. Ao invés de estar discutindo como vamos sair do buraco que nós entramos, blasfemam e não se arrependem. É o quadro. Como eu disse, eu não estou dizendo que isso significa realmente a volta de Cristo iminente, e é sempre iminente, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Ela é sempre iminente, mas o que eu quero mostrar para vocês é que estamos de fato em um momento de transição, é o que me parece. Um momento de colapso dessa sociedade. Ela não vai aguentar. Eu não sei o que vai acontecer na sequência. Drica estava propondo que talvez nós tenhamos uma força muçulmana, islâmica, que vem da Europa cada vez mais forte e já se encontra aí de várias maneiras. Me lembro de um amigo nosso da Inglaterra, que na cidade dele já há mais muçulmanos do que ingleses. Então, ele é inglês e ele contava isso. Então, isso não é exclusividade daquela região da Inglaterra, mas isso já acontece em muitos lugares. Na França é até pior. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Está nas mãos do Senhor. A história é dele. Nós só precisamos nos preparar. Veremos isso. Quinto flagelo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Não se arrependeram de suas obras. É mais uma vez Deus derramando o seu juízo, agora um juízo direcionado contra a idolatria, contra o reino das trevas.
inclusive reino em trevas, que é uma referência à praga do Egito. O povo em angústia, em horror, em sofrimento, em densas trevas, a ponto de realmente não conseguirem enxergar uns aos outros, mas continuam a blasfemar, não se arrependem. Finalmente nós nos deparamos com os dois últimos flagelos, que são maiores. E que dizem assim, o sexto flagelo. Estou com a garganta horrível, irmãos, me perdoem. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. O sexto flagelo é um momento de batalha. E aqui nós encontramos uma outra referência. Enquanto que no primeiro ao quinto flagelo havia um claro paralelo com o Egito, a partir de agora o sexto e o sétimo flagelo estão em paralelo com a Babilônia, e como foi que a Babilônia ruiu, como foi que a Babilônia caiu na história. E nós temos Isaías, capítulo 44, versículo 27 e 28, falando dessa profecia que Deus dá a Isaías, para que o rio Eufrates seque, e que Ciro, o rei Ciro, possa passar do Oriente contra a Babilônia. E essa é a referência que temos aqui. O que está se falando, no final das contas, é que o anjo derrama sua taça, o rio se torna bem raso, e assim os inimigos dos homens, os reis que vêm do Oriente, que são inimigos deles mesmos, entre eles mesmos, eles passam para destruir, para lutar contra a própria besta, o falso profeta, o dragão. Veja o versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia. É muito interessante, eles vão se encontrar com o Senhor, mas considerando o paralelo com Ciro, a batalha também é entre eles mesmos, não só com Deus, mas eles mesmos estão em batalha uns com os outros. Afinal de contas, eles não estão em paz. Eles não conseguem se reunir pacificamente contra o Senhor. Eles estão em guerra uns com os outros e com o próprio Deus. Mas esses espíritos malignos, essas rãs que surgem aqui, fazem referência também ao Egito, quando na praga das rãs, que tem a ver com ídolos de fertilidade, ídolos da terra que eram cultuados. As rãs, na verdade, havia ídolos que tinham formato de rã no Egito, e eles eram adorados para que pudessem trazer aos campos proteção, que pudessem livrá-los das pragas contra a agricultura e coisas do tipo. E nós temos ali as rãs que quase destruíram as plantações do Egito, quase destruíram o Egito, porque eram muitas rãs. Era uma coisa terrível. E aqui, 3 rãs saem da boca desses essas 3 entidades malignas, que foram obviamente postas pelo próprio diabo, né? O dragão é o próprio diabo, a besta é aquela que é adorada, e o falso profeta é aquele que engana para que a besta seja adorada. Nós temos isso no capítulo 13, vocês lembram? As 2 bestas que sobem, uma do mar e outra da terra. Enquanto que uma é adorada, uma que tem inclusive seu altar feito, uma imagem é feita, e essa imagem fala, enganando a muitos, fazendo grandes sinais. Nós temos uma outra besta que, com o poder da lábia, o engano, ela faz com que as pessoas se voltem para a besta em adoração a ela, se voltem para a adoração. Tudo isso, os enganos que Satanás usa para cegar as pessoas, para que elas se comprometam com o mal, se comprometam com a maldade em relação a se comprometerem com Deus, com o seu culto. E portanto nós temos essa situação
de força demoníaca, inclusive com esses espíritos que eles têm poder para operar sinais. Mais uma vez, nós somos lembrados do poder do diabo. E Drica contava uma coisa que eu não tinha me atentado. Eu vou falar do que ela me disse, depois eu comento mais tarde sobre isso. Mas a primeira estrofe de Castelo Forte, em alemão, trata do poder do diabo, em como o diabo é o ser mais poderoso da terra. E isso não está na estrofe nossa. Nós não temos essa... Fala do diabo, mas não fala nesse sentido dele. E ela estava perguntando, por que fizeram isso? Eu não sei. Aí a gente precisa pesquisar um pouco mais sobre a origem das traduções, das versões do hino Castelo Forte. Mas uma coisa interessante é que, realmente, quando Lutero está ali na dieta de Worms, ele está diante do maior rei da terra, que está sendo, Lutero diz isso, está sendo encaminhado pelo próprio diabo, que é o imperador do Sacro Império Romano, onde o inquisidor não é o imperador, é um outro religioso, acho que é um arcebispo, não sei exatamente quem é, não lembro o nome agora. O inquisidor de Lutero coloca seus escritos à mesa e lhe pergunta: você reconhece esses livros? Sim. Você reconhece que os escreveu? Sim. Você os renega? Você se arrepende do que escreveu? E Lutero estava preparado para um debate. Ele achou que ele teria oportunidade de falar. Então ele tenta falar, mas ele é interrompido. Nós não queremos ouvir você. Nós queremos apenas saber se você nega o que você escreveu. Se você se arrepende do que você escreveu. E Lutero perde 24 horas para orar e pensar sobre isso. Ele estava tremendo, meus irmãos. Pode parecer hoje para a gente muito fácil pensar, mas aquele homem estava diante do homem mais poderoso do mundo. E ele estava diante de uma história que em 100 anos, apenas 100 anos antes, um outro que esteve numa situação como aquela, Jan Hus, foi queimado vivo. Então Lutero estava muito convicto que ele não sairia com vida dali, se ele simplesmente dissesse que não iria negar. Ele vai para sua cela e ali passa a orar. Passa o dia orando, 24 horas depois, ele volta e mais uma vez ele é perguntado: esses são seus livros? Esses são seus escritos? Sim. Você os nega? Você se arrepende deles? Então, a história nos conta que Lutero disse: eu não poderei negá-los se não for convencido pelas Sagradas Escrituras, porque a minha mente está cativa à palavra de Deus. Que o Senhor me ajude. Ele termina, a última coisa que ele diz é: que o Senhor me ajude. Porque ele sabia que o que ele estava dizendo era a sentença de morte diante daqueles homens. A história conta que ele foi condenado, obviamente, mas o Frederico, o eleitor, era um homem poderoso, esconde Lutero em um castelo forte. E ali ele deixa a barba crescer, muda o penteado, né? Ele era um monge, um religioso, um padre agostiniano, então tinha uma forma dos agostinianos se portarem. Ele muda a sua cabeleira e a barba, realmente para não ser reconhecido. Fica nesse castelo forte, onde ele faz a tradução da Bíblia, do hebraico e do grego, com a ajuda de Melanchthon e outros professores de Wittenberg. Mas é lá também que ele compõe o belíssimo hino Castelo Forte. E ele de fato considera o poder do diabo. Porque o diabo, na frente dele, tem muito poder. Lá está ele escondido do diabo. E a história também vai nos contar a história do tinteiro do diabo com Lutero.
que Lutero tinha lutas, embates tão grandes com o diabo, que uma vez ele jogou o tinteiro. Os irmãos sabem o que é tinteiro, né? Os mais jovens talvez não saibam. Tinteiro é o potinho de tinta, que é a pena colocava para escrever. Então ele joga o tinteiro no diabo, né? O Lutero teria jogado o tinteiro no diabo. Mas dizem que ele só fez isso porque o diabo jogou primeiro nele. Lutero realmente considerava o poderio de Satanás, o poderio dos espíritos malignos, como algo verdadeiro, como algo real. Mas isso não o fazia desistir. Esse é um ponto importante. Ele sabia que a forma mais eficiente de fazer os demônios fugirem era a pregação da palavra. Era a exposição real e verdadeira da palavra de Deus. Portanto, aqui nós estamos nessa descrição desses espíritos operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro para juntá-los para essa batalha contra o Senhor nesse grande dia. E aí, que é um ponto interessante, João nos faz um parêntese, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, quando isso vai acontecer? Jesus diz, eis que venho como ladrão. Qual a ideia? Ladrão não se espera, né, gente? Se o ladrão ligasse na sua casa e dizendo assim, estou chegando aí, ele ia conseguir fazer alguma coisa? Se o ladrão desse uma ligadinha antes? Não. O ladrão vem. O que Jesus está dizendo é, eu venho sem demora. A minha vinda é iminente. Considere sempre a iminência da vinda de Cristo. O Senhor está voltando. A gente precisa considerar isso todos os dias, todas as horas. Considerar sempre que é como se Ele estivesse vindo amanhã. E de fato pode ser. Porque Ele vem como ladrão. Isso tudo acontecerá finalmente. E os reis se juntaram nesse lugar chamado Armagedon. Armagedon significa Monte de Megido. Megido era uma região ali do Oriente, nas proximidades de Jerusalém, em que o povo de Israel se encontrava muitas vezes para batalhar. Então nós temos vários relatos de batalhas do povo de Israel que aconteceram em Megido. Qual o problema? Não existe monte em Megido. É uma planície. Não existe monte. Que monte ele estaria falando? O monte mais próximo de Megido é o Monte Carmelo. Que se for o caso aqui, e parece ser, uma outra batalha está sendo referenciada, que é a batalha de Elias e os profetas de Baal. Quando Elias venceu os ídolos, os demônios que escravizavam o povo de Israel através daqueles profetas de Baal. Então, a gente pode conectar essas histórias e considerar aquilo que o próprio apóstolo Paulo também diz na sua primeira carta aos Coríntios, que nós não deveríamos nos surpreender em saber que ídolos são falsos, ídolos não existem. Mas demônios se apoderam das religiosidades pagãs para perpetuar o seu engano, para perpetuar a perversidade na humanidade. Então, os ídolos desse mundo de nada servem, nada são, mas eles apontam para o poder de demônios, o uso dos demônios em favor do seu reino, o reino do mal. É nesse sentido, portanto, que a gente precisa considerar os cuidados que devemos ter com a cultura pagã, né, com a cultura mundana, com os ídolos desse século, para que nós não estejamos servindo muitas vezes a demônios, achando que estamos num campo neutro. Cuidado, não existe campo neutro. Então a gente precisa considerar essas coisas quando pensamos nesse mundo que vivemos.
Por fim, e eu estou encerrando, o último flagelo, o sétimo, versículo 17. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Irmãos, aqui nós temos o caminho para a conclusão dos flagelos e para uma demonstração do juízo final. Aqui é uma declaração do juízo final. É claro que ele será, mais uma vez dito, na sequência do texto de Apocalipse, mas aqui é uma descrição, inclusive pela própria expressão. Uma voz forte saiu do santuário dizendo: está feito. Vocês lembram quem foi que falou a mesma coisa em um outro contexto? Jesus falou isso, exatamente. Na cruz, antes de morrer, ele disse: está consumado, está feito, eu terminei a obra. E agora nós temos não mais a obra de redenção, mas a obra de juízo por parte do Senhor Jesus Cristo. Está feito, acabou, chegou o momento. A taça agora é derramada no ar que pode trazer exatamente essa ideia do príncipe da potestade do ar, que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, apontando para o próprio diabo. Então agora essa taça, ela é derramada contra diretamente o diabo, contra diretamente as forças malignas que estão ajuntadas nesse monte. E agora, portanto, elas recebem o juízo de Deus. O juízo final. Se você ver a descrição toda, vai observar que nós estamos falando aqui de uma descrição de destruição completa, do furor de Deus contra a Babilônia. Veja o versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Nós já vimos sobre isso, essa questão do vinho e como foi que ele foi preparado pelo furor da ira de Deus. A Babilônia, como vocês sabem, é uma metáfora para a humanidade caída, para a humanidade rebelde, para esse mundo que caminha em desobediência ao Senhor. Portanto, eles blasfemam contra o Senhor, recebem o seu juízo e são finalmente postos em seus devidos lugares. O capítulo 17, na sequência, vai continuar a descrever o juízo contra a Babilônia, vai continuar a descrever como Deus vai julgar esse mundo, e nós vamos ver essa descrição nos nossos próximos encontros. Aqui, portanto, nós temos algumas questões importantes para tratar. O Senhor, soberano Senhor, Rei de toda a terra, está julgando esse mundo, segundo a sua santa vontade, seu querer. A seu tempo concluirá todas as coisas, e nós ouviremos: está consumado. É chegado o dia, o grande dia do Senhor. Até lá o que faremos? Até lá o que faremos? Na convicção, na confiança do Senhor, em saber que dias maus virão. Irmãos, a gente precisa considerar isso. A cada dia, as coisas estão realmente indo de mal a pior. Considere que isso faz parte dos planos de Deus. Não se perca com ansiedades, não se perca com temores. Confie no Senhor. Continue trabalhando, continue servindo ao Senhor, na esperança de que enquanto vida nós tivermos, o Senhor vai nos dar proteção e guarida. Inclusive, a proteção da coisa mais importante, de negar e blasfemar o seu nome nos momentos maus. Como eu já disse a vocês, a maior alegria da igreja primitiva era quando os crentes morriam. Isso era muito rápido. O espaço de tempo entre o batismo e o martírio era cada vez menor.
Cristãos eram batizados em um dia, em pouco tempo eram mortos, eram levados às arenas. E qual é a grande alegria nisso? É ser fiel até a morte, é ser fiel ao Senhor, ainda que as coisas não estejam indo bem, podendo provar daquilo que é o melhor, a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, pela Tua graça maravilhosa. Abençoa-nos, Pai, para que possamos ter nosso coração convicto da Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se temos perguntas. Algum dos irmãos quiser fazer alguma pergunta, temos o microfone aqui. Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar de suas mãos e vir aqui à frente, porque eu acho que o microfone sem fio... está ali, está aqui. Tem pergunta? Vou ver a pergunta que já fizeram na internet. Tá. A pergunta é: no sexto flagelo, faz menção ao encorajamento da igreja quanto a vigiar. Mateus 24, 42 ratifica essa orientação. Será que as igrejas não estão entrando no secularismo e relativizando as ideias, planos e projetos introduzidos no mundo? Podemos entender que o sexto flagelo trata da destruição total e o sétimo flagelo trata da extinção total. Qual a diferença? Não, o sexto flagelo não é a destruição total, é o ajuntamento dos povos em guerra e o dia do Senhor chegando. O sétimo, sim, seria esse juízo agora realmente sendo experimentado. Agora, a sua outra pergunta ela é muito boa. A outra questão aqui, que é com relação a Mateus 24, 42. Acho que sim. Acredito que nós, muitas vezes, esquecemos de ansiar pela volta de Cristo. Ontem à noite, eu estava junto com o Drica conversando, e tem um cântico que eu não sei nem de quem é, mas eu lembro que minha avó ouvia muito de Feliciano Amaral cantando. Os mais velhos vão saber quem é, do que se trata. Há uma terra além do rio, que chamamos doce eterna. Essa é uma das músicas mais bonitas, assim, para mim, né, da minha história, assim, de lembranças, que tem uma lembrança muito forte. Mas há uma consideração aí, há um desejo, há um anseio, que há uma terra além disso aqui. E ela é doce, eterna. Então eu acho que muitas vezes nós não estamos considerando, nós não estamos ansiando. E deveríamos fazer isso. E aí Drica depois perguntou assim: será que é pecado desejar a eternidade, desejar isso? Porque afinal de contas, para a gente desejar a eternidade, desejar encontrar-se com o Senhor, implica ou na volta dele ou na morte. Então tem que desejar a morte. Eu disse, depende. Desejar a morte pela morte é ruim. Desejar morrer só porque é para morrer, não. Agora, desejar encontrar-se com o Senhor é algo maravilhoso. E nós deveríamos fazer isso. E deveríamos nos preparar mais para isso. Preparar para a volta de Cristo. O Senhor está voltando, meus irmãos. Precisamos crer nisso. Em nome de Jesus. Mais alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Alguma reclamação? A reclamação é... O senhor falou sobre aquela discussão do povo do mundo, né? Que até eu digo assim, eles estão fazendo a parte dele, estão certíssimos, né? Estão defendendo o que eles acreditam. Agora, e nós, cristãos? Eu acho a gente muito parado, eles estão muito dinâmicos. A igreja está muito assim, sem lutar, fazer se mostrar na sociedade.
senhor disse certo, né? Ele tá aí lutando, questionando coisas, porque ele está acreditando nisso, eles querem isso. Eles estão certíssimos. Sim, Eles estão defendendo o que é deles. isso. Agora, o que é que nós, como igrejas, seremos certos em fazer? O que é certo a gente fazer? Como igreja, eles agem dessa maneira. Como nós deveríamos agir para mostrar o amor de Deus na igreja, em nós? Pois é. Existem várias coisas para serem feitas. Primeiro, é não nos contaminarmos com o pensamento desse mundo, né? Com aquilo que é dito por eles. Segundo, a gente precisa confiar no Senhor, que mesmo que as coisas continuem indo mal, a gente vai caminhar com Ele. Terceiro, a gente deve agir em influenciar esse mundo conforme nós podemos, considerando que nossas influências são sempre locais, nunca globais. O que significa? Que você pode influenciar sua vizinhança, né? Seus vizinhos podem ser influenciados pelo Evangelho através da senhora. A senhora prega o Evangelho aos seus vizinhos, a senhora é uma boa vizinha, a senhora faz aí paz com os seus vizinhos do prédio e tudo mais, mas significa que os outros prédios do outro bairro, da outra cidade, vão também ser influenciados? Não, é local. E mesmo a igreja, por mais força que ela possa vir a ter em termos de expansão, isso não vai ser uma expansão geral. Por quê? Porque a maldade vai aumentar. Agora, é claro, isso não significa que nós vamos deixar de lutar. A gente continua falando, continua proclamando, continua sendo fiel e influenciando nos lugares que nós estamos, ensinando. E a gente pode usar muitos recursos. Então, por exemplo, o quanto de pessoas que usam os recursos das redes sociais para mensagens bíblicas, para falar de coisas do Senhor. Então, tem coisas boas aí, né? É uma coisa interessante. É claro que tem muito mau uso disso, mas tem muita coisa boa a gente poder usar esses recursos. Então, é isso, a gente usar os meios, instrumentos que o Senhor nos der para falar e para fazer, considerando sempre que os poderes malignos não serão vencidos pela nossa força. Esse é o engano, é pensar que a igreja é quem vai vencer. Esse é o problema da teologia da prosperidade, esse é o problema da teologia da renovação, do movimento de renovação apostólica, esse é o problema desses grupos que dizem que essa batalha é da igreja, então vamos nos arregimentar, e infelizmente, esse grupo que muitas vezes influencia politicamente o nosso atual presidente, com essa ideia de que ele realmente é aquele que vai resolver os problemas da humanidade. E aí ele está sendo enganado os caras que estão pensando isso, achando que está na Bíblia, mas isso tem a ver com uma questão teológica errada, pensar que a igreja é quem vai mudar o mundo, especialmente através desse tipo de convicção. Não é o caso. Quem muda o mundo é Cristo. E Ele faz isso mediante a sua vontade. A sua vontade é essa. Que Ele vai redimir o seu povo, está juntando o seu povo segundo o seu querer, mas também vai julgar esse mundo. Esse mundo está sendo julgado por Ele. Ele não vai ser salvo, não. Esse mundo não será salvo. Ele vai ser reestruturado em novos céus e nova terra. Vamos ver isso, se Deus permitir, até o final da exposição do Apocalipse. Bom, meu irmão, muito obrigado. Alguém quer mais uma perguntinha? Não, né? Muito bem, irmãos. Deus abençoe vocês e que possamos nos encontrar mais tarde para que possamos juntos adorar a Deus e celebrar também esses 504 anos da Reforma Protestante, né? Eu comentei um pouquinho dessa história. Vale a pena, meus irmãos, estudar um pouco sobre a história de Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Existem filmes, inclusive, que retratam, pelo menos 2, minha esposa estava dando uma olhada, tem um de 1953, muito bom, e tem um de 2003, mais recente, que aí os irmãos podem assistir e aprender um pouco. São filmes bons, eu já assisti os 2 e vale a pena conhecer um pouco dessa belíssima história do avivamento que o Senhor proporcionou à igreja por meio de irmãos como o Martinho Lutero. Tá bom? Deus os abençoe, um excelente domingo na graça do Senhor.